Olá, gente boa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Episteme com Marcel. E eu já de início vou agradecendo aí seus olhos diante do seu celular, diante do seu computador, do seu notebook, da sua televisão, não importa, o que importa é o carinho do seu olhar aqui no nosso Episteme com Marcel, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. E claro, se vocês, é sempre importante a gente lembrar no início, né? Se você gostar do vídeo, você senta o dedinho aí no like. Se por acaso você amar o vídeo, eu acho que você vai com certeza amar esse vídeo de hoje. Você compartilha com seus amigos nas redes sociais. E se porventura você ainda não se inscreveu, você clica aí em inscrever-se e vai estar sempre acompanhando aqui os nossos vídeos interessantes aqui no nosso canal Episteme com Marcel. Se por acaso eu já vi algumas pessoas perguntando por que o nome do canal Episteme, se você não sabe por que chama Episteme, você vai lá no vídeo de pré-estreia e veja lá o que foi que eu falei sobre o nome do nosso canal, ok? E claro, clica sempre no sininho de notificação para você estar recebendo as informações quando um vídeo novo chegar por aqui. Mas já deixo bem claro para você, na sua agenda você coloque aí que os nossos vídeos são sempre publicados aqui, a gente sempre coloca aqui os vídeos no nosso canal Episteme com Marcel na segunda e na quinta-feira. Na segunda-feira e na quinta-feira a gente coloca sempre às 22 horas, ok? Então você já bota aí na sua agenda para você não se perder, sempre um assunto muito bom aqui no campo científico. Antes de a gente adentrar ao tema específico do vídeo do nosso de hoje, eu vou mostrar para vocês a metodologia que nós vamos utilizar no estudo, na reflexão do tema, certo? Eu vou adotar a metodologia cartesiana lá de René Descartes para a gente estudar um pouquinho o tema de hoje. Então, são 4 passos que a gente vai seguir nesse vídeo no estudo. Primeiro passo, duvidar. A gente não vai aceitar uma verdade pré-estabelecida tal como ela é colocada lá, certo? Depois nós vamos esmiuçar o problema, dividi-lo para entendê-lo melhor. Depois, nós vamos partir de uma ideia mais simples para depois a gente ir aprofundando, tornando mais complexo o conhecimento. E por fim, a gente vai enumerar os passos e concluí-lo dentro do campo científico, ok? Mas antes de a gente começar o nosso tema, preste bem atenção nesse vídeo que vai vir aí nessa narração intitulada A Narração da Alucinação. Preste atenção! A história que contarei a seguir aconteceu realmente comigo. Você pode até não acreditar, mas eu acredito porque eu a vivi. Era 25 de dezembro de 1999, um sábado. Naquela noite, eu não estava muito a fim de sair para comemorar o Natal. Minha mãe e minha irmã tinham ido para a casa de um tio numa cidade próxima e só voltariam no dia seguinte. Estava uma noite chuvosa e quente. Deitei-me na minha cama e por várias e várias horas fiquei diante da pequena TV que ficava perto dos meus pés, assistindo programas variados. Próximo à minha cama, havia uma janela envidraçada que não continha cortinas. Eu vivia sofrendo com a luminosidade que vinha de fora. E naquela noite a lua estava especialmente brilhante. Era noite de lua cheia. Por volta das 23 horas e 45 minutos, que eu me lembre, com minhas vistas já cansadas por tanto ter assistido à TV, desliguei-a e fiquei deitado observando a claridade proveniente da lua. Eu fixava meu olhar naqueles raios luminosos que insistentemente adentravam meu quarto. Naquele instante, ainda não havia sono. Para fugir da claridade da lua, eu cobri meu rosto com a coberta. Por debaixo daquele pano, meus olhos vagavam na escuridão, sem sono, em busca de um nada. Não me lembro ao certo por quanto tempo fiquei naquele estado de espera, mas não foram somente minutos que transcorreram. Foram horas e mais horas que deslizaram diante de mim.
Porém, o poder do sono é imenso quando chega. E enfim, caí no abismo escuro do dormir. Mas, de repente, ao que parece ter sido em segundos após eu adormecer, meus olhos se abriram rispidamente. E num movimento instintivo, joguei para o lado o cobertor que estava sobre meu corpo, meu rosto, em todas as partes de mim, e virei meus olhos para a janela iluminada. Senti então um calafrio terrível, congelando minhas costelas, e meu corpo paralisou-se de alto a baixo. Na janela iluminada pela lua, aparecia assustadoramente um vulto de uma pessoa olhando para mim. Olhando para aquela figura incognoscível, meu corpo arrepiava-se dos pés à cabeça e tremia descontroladamente. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas quando meu corpo voltou a movimentar-se, levantei feito louco de minha cama, me esbarrando no guarda-roupa ao lado. Abri a porta do meu quarto desesperadamente e saí correndo em direção à rua, com um medo indescritível assoprando no meu pescoço. Misericórdia! Que vídeo cabuloso foi esse que você botou aí, Marcel Lima? Com certeza, para as pessoas mais sensíveis, isso se tornou realmente um algo que fez balançar na cadeira, de medo. A primeira coisa que surge logo é o medo na narrativa. E para lhe causar mais medo, você viu que para causar mais medo, brincando com você, para lhe causar mais esse medo, essa apreensão, o vídeo realmente ele é baseado numa história real, não é uma história fictícia, não é uma ficção, não é um conto, não, é uma história real, certo? Aí sim, nesse ponto é sério, foi realmente uma situação pela qual uma pessoa passou, e aí está narrado aí nesse vídeo a narração da alucinação denominado, certo? Mas nós vamos adentrar justamente ao estudo e reflexão com base nele para a gente refletir o nosso tema do vídeo de hoje, certo? Mas você pode até estar se perguntando, já disse, estão perguntando, não, até se afirmando, porque isso nasce do próprio senso comum, né? Da emoção, daquilo que aflora de cara, que são os nossos sentidos. Isso é um fantasma, você não acredita em fantasma. Sim, é um fantasma. Eu não posso negar para você que isso aí seja uma manifestação fantasmagórica, mas nós vamos duvidar já desde o início, vamos começar a aplicar a metodologia cartesiana. O nosso primeiro passo é duvidar, certo? Não vamos colocar como verdade absoluta o que se apresentou no sentido dos conceitos pré-estabelecidos da gente. Ou seja, eu não posso dizer que isso aí seja um fantasma partindo do conceito do senso comum, daquilo que a gente traz como história do contexto, né, da comunidade, dizer que isso aí seja um fantasma, uma manifestação sobrenatural. Pera, vamos duvidar disso. Primeiro, a gente traz o conceito de fantasma. Se realmente você entender como fantasma manifestação de outro mundo, de outras realidades sobrenatural, de mundo paralelo, pera aí, vamos por parte, porque já daí nós vamos começar a esmiuçar o tema, já para o segundo passo cartesiano, nós vamos começar a dividir, esmiuçar para a gente entender. Então vamos lá. Primeiramente, sobre a questão de fantasma. Fantasma existe. A palavra fantasma, vindo do grego, que é com PH, significa imaginação, ilusão, ficção, certo? É uma visão ilusória. Tomás de Aquino, inclusive, trabalhou bem isso aí, salvo engano, na Suma Teológica, lá na Escolástica, certo? Então, preste muita atenção, a fantasmata existe, que é a imaginação, certo? Então, a gente já começa a trabalhar em cima disso aqui. Se você ainda insistir na situação, dizer isso é uma manifestação ectoplasmática, tal, etc, etc, lembrou até de Caça Fantasma, né? Concordo com você também. Se eu trouxer os conceitos da parapsicologia, nós vamos entender que realmente é uma manifestação ectoplasmática no sentido de estar se apresentando no mundo físico, entendeu? Mas, mesmo dentro do mundo da parapsicologia, isso não tem origem em natureza sobrenatural, de algum universo paralelo aí, seja lá o que for. Não é aí, é dentro da natureza, ok? Então, estamos já esmiuçando já de cara esse tema, duvidamos de início, já colocamos a dúvida se era ou não uma questão
de simplesmente cultural no sentido de senso comum, não é, certo? Então vamos trabalhar isso aí direito. E claro, vamos partir agora da coisa mais simples, saber inicialmente o que é isso de cara, né? Pra gente não ficar batendo cabeça aí, viajando na maionese, como dizem os outros. E aí sim a gente vai conseguindo trabalhar em cima dessa temática, certo? Então, a primeira pergunta que nós fazemos desse simples para o mais complexo é isso. Isso é fato conhecido? É, certo? Eu já digo para você que de cara é algo que a ciência já conhece, certo? É simples? Não é, no sentido, a simplicidade que eu digo aqui, não é uma simplicidade, coisa comunzinha, não é. Na verdade, o que a gente fala de simplicidade aqui, do simples para o mais complexo para entender isso aqui, é que você parte de uma coisa mais simples de ser entendido, para depois ir aprofundando isso. E é isso aí, simples de ser entendido, porque ele se apresenta como simplicidade no sentido de que não precisa você estar viajando na maionese para entender isso aí, certo? Inicial, partindo dessa dúvida, partindo da esmiuçação, vamos botar assim, do tema em debate. Então, o que é isto que aconteceu nesse vídeo com essa pessoa aí? É a chamada alucinação hipnagógica, certo? Quando a gente trata de alucinação hipnagógica, outros temas também estão correlatos a ele ou correlacionados a ele, que são a narcolepsia e também a paralisia do sono. Todos esses temas dizem respeito ao processo de passagem da vigília para o sono. Vigília, você entenda como um processo consciente de você estar acordado, ou seja, alerta, para o sono, que é o processo de dormência, certo? Então você tem essas situações que ocorrem da vigília para o sono e também do sono para a vigília, ok? Então, e nós vamos realmente trabalhar com eles aqui. Narcolepsia eu não vou trabalhar hoje com vocês, em outra oportunidade a gente pode trabalhar um pouquinho mais aprofundado, mas a narcolepsia, assim, em poucas palavras, quer dizer aquele tipo de sonolência que ocorre durante o dia, uma sonolência grave, que as pessoas caem em sono profundo, vários momentos durante o dia, aquele sono diurno, né? Vários momentos no dia cai num sono profundo e chega até o sono REM, que é aquele sono mais profundo em que ocorrem os sonhos, certo? É o Rapid Eye Movement. Então, é o movimento rápido dos olhos, que é o sono REM, certo? Isso aí nós não vamos entrar, mas só para você ter essa perspectiva já desde o início. Paralisia do sono, nós vamos precisar trazer o conceito aqui agora, que eu já vou trazer para vocês, para a gente começar também a entender um pouquinho. Inclusive, eu vou trazer o tema paralisia do sono, eu tenho que trazer um conceito aqui, porque lá no vídeo ele narra a paralisia do sono, certo? E depois a gente entra na alucinação hipnagógica. Eu vou me valer aqui agora desse livrão bonito, Neurociência, de Mark Beer, Barry Connors e Michael Paradiso, para trazer o conceito para vocês do que seja a paralisia do sono. Lembrando que esse livro e o outro que eu vou citar aqui agora também vão estar descritos aí na bibliografia, nas citações do nosso vídeo, ok? Então vamos lá, paralisia do sono, o que é isso? Uma perda similar de controle muscular ocorre durante a transição entre o sono e a vigília. Embora consciente, a pessoa pode ser incapaz de se mover ou falar por vários minutos, certo? A paralisia do sono ocorre no movimento do sono, que você está dormindo, né? Para o momento de acordar, ou seja, do sono para a vigília, certo? Então você preste muita atenção que é nesse movimento do sono para a vigília, ocorre essa transição, e nessa transição muitas vezes ocorre a paralisia do sono, ou seja, o corpo fica todo parado, certo? A pessoa está acordada, mas o corpo está completamente paralisado. Isso, inclusive, foi até o tema de um filme chamado Mara, certo? Eu não sei se tem na Netflix ainda, mas se você tiver oportunidade, você assiste lá, que é um filme de terror, que eles se basearam na paralisia do sono. E a paralisia do sono tem trazido essas ideias de terror desde a Idade Moderna, já se traz essa questão da paralisia do sono como sendo algo de terror, porque justamente envolve questões fisiológicas complicadas aí, certo? A pessoa entra num estado que está vendo tudo, toda a situação, mas o corpo está totalmente paralisado. Não vou entrar em detalhes, em outra oportunidade a gente conversa um pouquinho mais sobre a paralisia do sono, que também é muito interessante, ok? Então, a paralisia do sono também pode se fazer presente naquilo que nós vamos entrar agora, que é a alucinação hipnagógica. Antes de a gente entrar aqui nos conceitos dos livros aqui muito bons, um de Freud e o de Paradiso et al. Aqui, nós vamos trazer aqui já de início para você o que significa hipnagogia, certo? A alucinação é um processo de ficção que a visão se torna irreal, as coisas que se aparecem são ilusórias, não são, por isso que nasce lá fantasmata, entendeu?
entendeu? Ligou lá, fantasmata significa alucinação, ou seja, vê-se coisas que não são verídicas, não são de natureza real, são criações dessa própria dinâmica cerebral. E hipnagógica, ela vem do grego, tem duas palavras gregas presentes aqui. Nós temos a palavra hipnos, que vem do sono, né, significa sono, e agogos, que é aquele que conduz, é assim, numa tradução livre seria aquilo que conduz, certo? E o hipnos, sono. Então, hipnagógico significa aquilo que é conduzido pelo sono, sono que conduz, o sono que está à frente dessa situação. Então nós temos uma alucinação, ou seja, uma situação que se apresenta ilusória por causa do sono. Meu caro, minha cara, veja bem, nosso cérebro trabalha 24 horas por dia durante 7 dias por semana, ou seja, nosso cérebro é ininterrupto. Existe um chamado ciclo circadiano, que é um processo de alternância entre momentos de vigília e momentos de sono, que são imprescindíveis esses momentos para o nosso cérebro dos mamíferos e outros animais. Porque o cérebro tem determinadas tarefas quando a gente está acordado e tem outras quando está dormindo. Então esse ciclo, essa alternância de estar em vigília e dormir são essenciais para que haja a vida. Se liga aí! Então, justamente esses fenômenos, narcolepsia, paralisia do sono, ocorrem nessas transições. A narcolepsia difere um pouquinho porque é justamente cair no sono profundo, né? Agora, a paralisia do sono e a alucinação hipnagógica ocorrem justamente nessas transições de vigília para sono e de sono para vigília. Então, o que é então a alucinação hipnagógica, tecnicamente dizendo aqui? Eu fiz aqui já um introito, você vai entender agora de forma bem mais teórica. Segundo o nosso amigo Beer et Ali, livrão, já indico para vocês, são sonhos vívidos, frequentemente assustadores, os quais também acompanham o início do sono e podem ocorrer após uma paralisia do sono, certo? A conceituação de Mark Beer et Ali. E agora eu trago para vocês o pai da psicanálise, que é Freud, nesse livro maravilhoso, A Interpretação dos Sonhos, que eu indico para vocês e vou deixar a descrição aí também no nosso vídeo, para que você possa dar uma lida boa neles aí, são livros maravilhosos, certo? Então vamos ver o que é que Freud fala sobre alucinação hipnagógica. Consistem em imagens com frequência muito nítidas e rapidamente mutáveis, que tendem a surgir de forma bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento e também podem persistir por algum tempo depois de os olhos se abrirem. Para produzi-las, no caso as alucinações hipnagógicas, faz-se necessário uma certa dose de passividade mental, ou seja, um relaxamento do esforço da atenção. No entanto, basta cair num estado letárgico desse tipo por apenas 1 segundo, contanto que se tenha a necessária predisposição, para que se experimente uma alucinação hipnagógica. Depois disso, é possível que se acorde novamente e o processo possa se repetir várias vezes até que afinal se adormeça. Preste atenção que essa teoria ela vai justamente ir ao encontro da narração da alucinação que nós fizemos aí da pessoa, certo? Ela passou por um estado primeiramente letárgico, diz que dormiu em poucos segundos, aí realmente 1, 2, 3 segundos no máximo, aí ela acorda paralisada com os olhos fixos diante da janela de vidro envidraçada dela e lá ela vê um vulto, vê uma imagem que aparece na janela, certo? Então você veja que ela tem uma paralisia, porque ela fala que ficou paralisada, certo? Você tem uma paralisia do sono aí, saindo do momento do sono para a vigília, e nesse processo aí ocorre a alucinação hipnagógica. Geralmente a alucinação hipnagógica acontece no adormecer, ou seja, da vigília para o sono, a paralisia do sono para a vigília. Então, nessa dinâmica de um para o outro, que é muito rápido, né? Questão de 1, 2, 3 segundos, ocorre então a mistura da realidade, de elementos que vêm da realidade e elementos que já estão presentes na memória, ou seja, no próprio cérebro. Então, se misturam todos esses elementos, juntamente com esse despertar de forma abrupta,
esse despertar abrupto, né? Então acaba gerando essa alucinação hipnagógica, certo? Então nós temos aí então essa conceituação de alucinação hipnagógica que você precisa deixar bem claro para você aí. Hipnos agogos, certo? Então a alucinação que surge desse processo de adormecimento, ok? Então, revendo. O vídeo faz uma narrativa com relação à situação de uma pessoa que passou por um momento assustador na vida dela, que foi ver uma sombra, uma manifestação sombreada lá na janela iluminada dela. Também tem um momento que ela fica paralisada, depois acorda e sai correndo assustada dessa situação, certo? Então nós temos esse primeiro momento, nós duvidamos disso. Ou seja, nós não dissemos que isso aqui seja um fantasma de natureza de outro mundo, quem quiser acreditar que acredite, certo? Mas nós estamos mostrando a evidência, ou seja, partindo do mais simples, mostrando que a ciência explica esse fato e mostrando para você que é uma situação que ocorre de forma normal, certo? Isso não é patológico, certo? Acontece normalmente. Agora, claro, pode haver alguma situação de problemática de sono, problemática de natureza de estresse pelo meio, uma série de situações, e claro, isso aí já é uma questão da medicina, da neurologia e psiquiatria que vão adentrar nessa situação. Então, é importante que nós estamos trazendo aqui justamente são conceitos, são teorias, para você conhecer um pouquinho dessas realidades que se apresentam no nosso mundo, né? Não vai colocar nada para o outro mundo, de mundo sobrenatural, criar mitos, mitologias em cima disso, mas você tem que parar para refletir e se perguntar o porquê. E aí chegamos então à conclusão, enumerando todos esses fatos que nós colocamos, de que realmente é uma situação normal que acontece. As pessoas geralmente, você com certeza já pode ter passado por uma situação dessa, eu também, qualquer outra pessoa pode ter passado por uma situação dessa justamente devido a esses processos, dessa dinâmica entre vigília e sono e vigília. E só para no final deixar registrado, da vigília para o sono ocorre a chamada alucinação hipnagógica. Se for do sono para a vigília, é a chamada alucinação hipnopômpica, certo? Eu botei aí, eu não cheguei a colocar aqui diretamente, mas é importante você perceber justamente essas terminologias. No futuro, a gente discute um pouquinho sobre narcolepsia e também mais paralisia do sono, que são outros pontos muito interessantes, ok? Se por acaso tiver alguma dúvida, quiser complementar esse vídeo no sentido de colocar mais ideias, mais teorias em cima disso, você entra aí nos comentários e faz a sua parte, ok? Os livros, como eu disse, eu vou deixar na descrição desse vídeo a bibliografia, né, as descrições do livro, caso você queira aprofundar os estudos na área de psicanálise, no que diz respeito aos sonhos e também neurociência, ok? Obrigado, um abraço, tchau!